O Pedro, que é contemporâneo do Tosé, acha que não está obrigado a apoiar o Luís, que é apoiado pelo outro Luís, que é primeiro-ministro, mas não é apoiado pelo Rui, que é do mesmo partido do Pedro e dos Luíses, mas é mandatário do Henrique. E o outro Rui, que é independente, é que vai ser o mandatário do Luís. O Vasco, mais uns amigos do Pedro, apoiam o Tosé, que recebeu no fim de semana o apoio do Zé Luís e do Carlos, mas que preferiam apoiar o António ou o Augusto, que não se candidatam. Nesta história ainda pode haver mais um Rui, que acha que a Catarina e o Filipe, que estão na corrida, correm menos que ele e até lhe prejudicam a passada, e claro, há o André, que já foi do partido do Rui e dos Luíses e até pensou apoiar o Henrique, mas o que queria mesmo era que o Pedro fosse candidato. O Pedro, que vive em Massamá, e o outro António, que se mudou para Bruxelas, não querem participar, pelo que o jogo neste momento está entre o Luís e o Henrique, o Tosé e o André. E assim vão as presidenciais, essas eleições que nos faltam para ver se acabamos este ciclo eleitoral. Também queria aplaudir, posso? Já disse, é a melhor introdução de sempre na Comissão Política. Claramente candidata a isso. Genial. Candidata ao Oscar de melhor apresentação. Olá, bem-vindos a esta Comissão Política. Ainda que me apetecesse continuar em rescaldos autárquicos, o tempo é o que é e não para. Tarda nada, muda a hora, tarda nada, é inverno, mete-se o Natal e logo a seguir as presidenciais. Os candidatos aceleraram na última semana, passaram a ter agenda quase diária, vão anunciando apoios, mandatários, intenções e vão-se cruzando nomes. Rui Moreira é o independente que Marcos Mendes foi buscar para mandatário. Nomes próximos de Passos Coelho preparam o apoio seguro. Para discutirmos, debatermos, conversarmos sobre cores e apoios que se cruzam nestas presidenciais, temos esta semana os comissários residentes. Olá, Vítor Matos. Olá, Political Junkies. Olá, David Diniz. Olá, Eunice, mas que maravilhosa introdução. Obrigada. E temos a Rita Diniz, jornalista do Expresso, que escreveu a manchete de sexta-feira sobre os passistas, apoiantes de Passos Coelho, porque como me chamava a atenção na quinta-feira o David, nem toda a gente tem de saber que passista é um apoiante de Passos Coelho. Pois, saudável. É uma pessoa que dá passos. Somos ou pode ser passadista, já viste aqui? Passadistas. Mas os political junkies sabem. Não, um passista é uma aplicação para medir passos. Não, também pode ser uma das trupes das escolas de samba. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A Rita escreveu uma notícia que conta como os passistas, ou alguns passistas, estão a preparar o apoio a António José Seguro, ex-líder do PS, que é candidato presidencial e que este fim de semana recebeu o apoio formal do seu partido, do Partido Socialista, numa reunião da Comissão Nacional. Vamos começar por aqui. Rita, quais são os argumentos para apoiarem António José Seguro? Bom, os argumentos começam a ser cozinhados, vêm em linha, não sei se é mais um apoio a António José Seguro ou um não apoio aos restantes candidatos, mas a um candidato em particular, porque, pronto, para sermos claros e não estarmos aqui nos enigmas do Pedro, do Luís e do Tosé, o candidato natural dos chamados passistas, portanto das pessoas próximas de Pedro Passos Coelho, ou dos militantes do PSD, ou de como lhe quisermos chamar, porque lá está a fazer aqui um parênteses. Alguns destes passistas que nós falamos neste artigo não são militantes do PSD, por exemplo. Portanto, estamos aqui a falar de pessoas diversas que unidas por serem de direita, por serem conservadoras e que, em vez de apoiarem o candidato ou um dos candidatos mais natural deste espaço político, vão apoiar um candidato que foi líder do Partido Socialista. Portanto, estamos aqui a falar de argumentos muito ligados à personalidade e também à origem da sua própria candidatura. O facto de vir de ser uma candidatura que começou até contra, ou apesar do Partido Socialista, começou muito, muito pessoal, e que só agora é que o PS vem dar esse apoio, e ainda que de forma muito relutante e reticente.
Portanto, é aqui que eles se agarram, ou estas pessoas com quem falamos para escrever este artigo se agarram para dizer que é uma candidatura que tem mais mérito e que merece o seu apoio. E depois também perfil e qualidades pessoais e políticas de integridade, de transparência, estas que estão muito na moda e que se gosta de falar. E são questões ou aspectos que valem para decidir o apoio a um candidato presidencial, David? A integridade, as características pessoais, mais claro do que alguma orientação política? Este é um cargo unipessoal, portanto é evidente que sim. Eu dei-me ao trabalho de ir rever aquele estudo pós-eleitoral que nós publicámos durante o verão e que tinha também perguntas sobre presidenciais. É importante lembrar só que André Ventura ainda não estava oficialmente apresentado como candidato. Mas foi considerado. E há um paralelo quase perfeito entre os eleitorados de Luís Marques Mendes e de António José Seguro. E esse paralelo é que ambos recolhem um pouco menos de metade do seu próprio eleitorado natural. E isto há de querer dizer alguma coisa sobre os dois, quer dizer, mesmo descontando o facto de o do Almirante Gouveia e Melo se apresentar na corrida e de recolher votos razoavelmente substanciais, um pouco por todos os partidos. Sim, o título do nosso artigo era que até ao Bloco o Almirante Gouveia e Melo vai. Apanhava cerca de 30% do PS e do PSD. Sim, um bocadinho menos, mas também é outra vez, uma vez mais, equivalente. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o pacismo, a notícia é excelente e divertiu-nos imenso escrever, portanto pela Rita que a assinou, mas é bom termos consciência de que o pacismo, ou se quiseres este reduto mais visível do pacismo, não é uma coisa que tenha, do ponto de vista da opinião pública por si, sem o próprio Passos aparecer, importante dizer isso, uma coisa de um peso extraordinário. Eu não estou a dizer que o Tosé, gentilmente António José, não recolha alguma simpatia de alguns eleitores mais à direita que não veem em Luís Marques Mendes um candidato suficiente, ou um candidato interessante, ou que não gostam de Luís Marques Mendes. Ele teve muita exposição pública durante muito tempo, os seus prós e contras são facilmente identificáveis por qualquer um de nós, aqui ou lá fora, e portanto isso não me surpreende muito. Acresce aqui algum peso a esta notícia pelo facto de, há 2 semanas, Pedro Passos Coelho também ter dito, também numa notícia assinada pela Rita, que não se sentia obrigado a tomar posição sobre as presidenciais. Certo, é claro que as coisas estão ligadas e esta notícia teve muito mais peso por isso, não é? Porque nós sabemos que não vai previsivelmente existir de Pedro Passos Coelho um apoio declarado a Luís Marques Mendes. Agora, embora João Coutinho de Figueiredo esteja muito ansioso por ter esse apoio de Pedro Passos Coelho. Sim, imagino que outros tenham melhor tomar-se é começar a tomar ansiolíticos. Tenham esse desejo. Mas o que eu acho que é relevante aqui é nenhum deles preenche verdadeiramente ou integralmente ou aproximadamente bem o seu próprio espaço político. E António José Seguro, eu tenho para mim que este apoio, ou se quiseres esta manchete do Expresso para António José Seguro não é uma coisa tão boa como possa parecer. Pois é. Ou seja, eu estava à espera da ronda já me está a roubar a deixa. Se ele não preenche suficientemente o espaço do Partido Socialista, que é onde tem mais potencial de crescimento, eu acho que isto acaba por funcionar mais como tampão do que propriamente como motivo para que alguém no centro-esquerda se veja reconhecido. Acresce que ele até um bocadinho mais do que Luís Marques Mendes, mas os dois, isto tem acontecido um pouco nos dois, têm tido uma preocupação de tal ordem de garantir independência e pluridisciplinaridade, ou se quiseres de abrangência, que acabam por diluir a sua própria mensagem no momento mais importante. E eu fecho com isto. Eu tenho estado a ouvir, permitam-me o elogio à concorrência, o excelente podcast que o Observador tem a propósito das eleições presidenciais. Também já o ouvi todo de enfiado. Eu não ouvi todo, ouvi os 3 primeiros episódios. Parabéns ao Miguel Carrapatoso. Não usei a assinatura que temos disponível. Mas sigo com muita atenção. E percebe-se que os candidatos, sobretudo aqueles que partiam de trás,
ou aquele que partia mais trás, Que era Mário Soares. mas também Salgado Zenha, de certa forma, tinham um grau de clarividência sobre a sua estratégia, sobre o seu posicionamento e sobre onde se queriam afirmar para conseguir crescer do ponto de vista de candidatura, e já agora até de profissionalismo das máquinas estavam à volta. Mesmo quando não pagas, que parece ter sido o caso do Dr. Soares, Os americanos. que me parece que aquilo que aconteceu a seguir acabou por ser o corolário lógico disso, que é Soares cresce, porque ele tem a estratégia que Ele é sabe onde vai. montada. Isso. Mas os tempos são outros, apesar de tudo. Sim, eu sei. Criam Mas dificuldades estás a dizer institucionais que estes grandes. não sabem para onde vão? Mas tenho dúvidas sobre se a estratégia que têm montado se é eficaz para aquilo que me parece ser evidente que é o que deve ser o seu objetivo, que é crescer dentro do seu eleitorado natural. Porque lá está, Henrique Gouveia Melo vai buscar a todos, e à esquerda e à direita há polos que também podem retirar. E se aparece Rui Tavares, isso à esquerda ainda é mais difícil para António José Seguro. E portanto, eu acho que esta coisa de estar com pés devagarinho a tentar não pisar o gelo pode sair muito caro a qualquer um dos dois, quer dizer, ou pelo menos a um dos dois, não quer dizer que necessariamente. Vítor, ainda queres ir aqui aos passistas? Não, claro que quero. Quer dizer, eu primeiro acho que esta liturgia dos apoios, não sei quantos votos vale, mas não deve valer grande coisa. Isto trata-se mais de posicionamentos políticos e de alguma coisa que é obrigatória nas candidaturas, mas que arraste milhões de votos não me parece que seja uma coisa garantida. Agora, faz parte da coisa e alimenta aqui o comentário e os posicionamentos de cada um dos candidatos. Eu não creio nem que Marcos Mendes tenha mais de 150 votos por ter o Rui Moreira, nem o Almirante Gouveia Melo por ter o Rui Rio. Quer dizer, acho que na pior das hipóteses Ou por ter o presidente socialista da Câmara até podem perder votos com isso, mas pronto. O que eu acho, influência que isto pode ter é mais ao nível político de topo, ou seja, no caso de António José Seguro, estes apoios são absolutamente envenenados, porque é assim, se eles o querem apoiar, mais valiam estar quietos, porque o que eles fazem, isto vai abrir uma loucura de votos à direita e uma validação de António José Seguro à direita pelo entrar pelo centro fora. É que nem sequer é centro, é que o Passos Coelho e o pacismo não são entendidos como centro, são entendidos como uma ala direita liberal, hoje em dia conservadora, do PSD, e portanto acho que isto, como estava a dizer o David, acho que isto prejudica mais do que o beneficia. Não estou a ver, do ponto de vista dos eleitores agora fazem uma leitura sofisticada e vão dizer, não, eu não voto no Seguro porque o Vasco Rato vai apoiá-lo. Não, quem é o Vasco Rato? Perguntam-se as pessoas. E nós todos sabemos quem é aqui no nosso, perfeitamente, mas quer dizer, o eleitor comum não faz essas contas. Mas há quem faça essas contas, que são os candidatos de esquerda, que não são poucos e que se calhar ainda vão ser mais. E podem vir a tirar isso. A acusá-la, estamos a esquerda a votar no Seguro, estamos ele até tem o apoio dos passistas. Isto não é esquerda, isto é outra coisa. Já este fim de semana, desculpa interromper-te, a Catarina Martins, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, dizia numa declaração ao Expresso isso mesmo, que António José Seguro fez uma escolha e nunca foi de aproximação à esquerda. Sim, isso é absolutamente óbvio, quer dizer, isto aqui é trigo limpo, farinha amparo, não é preciso, isto aqui é óbvio. E então, o que eu acho aqui de curioso em relação àquilo que estava a dizer o David, é que agora eles tentarem transversalizar os apoios, agora é tarde, porque o António José Seguro, está na cara que ele não consegue o pleno sequer da militância. Não estamos a falar dos eleitores do PS, da militância. Marcos Mendes tem uma sobreposição maior do que António José Seguro, corrija-me se estiver errado, à base eleitoral do PSD. Não, o problema do Marcos Mendes é sobretudo
ele não faz o pleno da AD, mas 80%, perto de 80%. Os tifósis da AD potenciais eleitores são da AD. são da AD. E, portanto, ele, como eu já disse aqui várias vezes, afunilou. E está-se a agarrar a essa tábua de salvação que é o eleitorado do PSD, e isso vai prejudicá-lo, na minha opinião, e já está a prejudicar, porque ele teve um palco excepcional para ser transversal, ele esforçou-se por isso quando foi comentador, mas depois na reta final entregou os louros todos, porque ele, não havia semana em que ele não falasse para os pensionistas, não fizesse uma tabelinha para os pensionistas nos seus comentários da SIC, aquilo estava na cara, que estava a fazer campanha e a criar ali uma relação, não era propriamente de empatia, mas era de uma relação informativa, e assim, estava preocupado com um certo tipo de classes sociais. Tu achas que ele está muito colado ao governo, é isso? Eu acho que ele está muito colado ao governo. Por acaso não sinto isso. Se tu fores ver as declarações, por exemplo, da burca, alinhado com o governo, imigração, dos incêndios, que ele não precisava ter dito nada e disse. Se tu fores comparar isto com o Gouveia Melo, que teve esta semana, eu acho que 2 das melhores intervenções para quem não tem experiência política, comeu-os todos de cebolada, que foi quando foi da burca, ele disse: então, mas isto é o assunto mais importante que o país tem para discutir, é a burca. Não há mais nada mais importante, a saúde, a habitação, onde é que estão as burcas? O Sul já falou sobre isso, eu não ouvi. Eu não ouvi. Portanto, se tu não das conta, David, que és uma pessoa mais ou menos informada. É assim, não é? Provavelmente quando os nossos ouvintes estiverem a ouvir-nos, seguro já poderá já ter falado. Nós estamos a sim. gravar segunda-feira à tarde e ele dá uma entrevista à SIC segunda-feira à noite. Okay. Obrigado pela nota. E depois ele disse outra coisa, por exemplo, sobre a imigração e a lei de imigração. Foi dizer: então, mas precisamos de 10 anos para ter géneros portugueses, não sei o quê. E fazendo um discurso politicamente incorreto ao contrário. Ou seja, hoje é politicamente correto alinhar com o discurso de limitações muito duras à imigração, e ele está a ter uma posição que no fundo está a dizer o que acha, ao contrário do que é a onda daquilo que se deve dizer agora para se ter votos. Mesmo o elogio a Mário Soares aí foi uma semana interessante. E portanto, eu acho que a estratégia de colagem ao governo para garantir os votos do governo não é bom para Marcos Mendes, porque ele precisa de ter no mínimo 22% dos votos. Naquilo que eu acho, todos os candidatos para passar têm que ter 22% a 25%. Mas há aí uma outra coisa que também está no texto do Expresso e que ia agora perguntar à Rita. Por um lado, como é que Marcos Mendes lida ou não lida com esta colagem ao governo. Por outro lado, o próprio governo barra PSD, que hoje em dia é tudo um bocadinho o mesmo, acha que a salvação, entre aspas, de Marcos Mendes é colar-se ao governo para garantir, pelo menos, a passagem à segunda volta. Porque há aqui uma questão que é, apesar de Luís Marcos Mendes só ter metade dos eleitores da AD, esse bolo é grande. Os eleitores da AD neste momento são muitos. Não, desculpa, metade não são. Metade não são muitos. Não, desculpa. Mas por isso é que eu acho que ele só. Mas por isso é que a direção do PSD acha que ele deve colar para ainda mais para crescer aí. Mas há aqui duas. Claro, ainda mais não quer dizer ser crítico. Hein? Claro, ainda mais é posicionar-se como um eleitor de centro-direita se posiciona, de alguma maneira. Pode ter sentido crítico, deve ter sentido parte crítico. De um projeto de poder. Agora, o ponto é afastar-se mais. Mas se ele só tem metade, imagina que o potencial de votos da AD nas presidenciais são 30%. Imagina, na primeira volta, claro, é isso que estamos a falar. Se Luís Marcos Mendes tem metade, são 15%. Com 15% não vai a uma segunda volta. Não tem hipótese. Mas deixa ouvir a Rita. Certo. Não, mas a minha questão era essa, que aí eu concordo com o David com a questão de é preciso saber para onde se vai. E Luís Marcos Mendes tem aqui dois caminhos. Ou cresce nesses, ou cresce e aí cola-se mais ao governo, de alguma forma ajuda, aproveita essa boleia que o governo lhe pode dar para e dar acha um que as empurrão. autárquicas também vêm. Exatamente. A leitura que a campanha de Luís Marcos Mendes faz do resultado das autárquicas é que há aqui um potencial de crescimento, uma onda laranja e um potencial de crescimento dos eleitores da AD que podem estar disponíveis para votar em Marcos Mendes, nomeadamente, onde é que eles estão a ver uma onda? Nomeadamente na questão do voto urbano que está a melhorar para a direita do que alguma vez teve. Completamente diferente. Pronto, isso é. Para a direita não é a direita, é o Ventura. O Ventura é uma coisa, o Luís Montenegro é outra. O PSD e o eleitorado do PSD é outra. E há aqui outra questão que eu também queria... Mas o PSD considera que as autárquicas foram uma onda na sua... a favorecê-los. Eunice, uma coisa é o que eles nos dizem. Uma coisa é aquilo que nós sabemos que eles sabem.
E nós sabemos que eles sabem olhar para os resultados eleitorais e sabem perfeitamente a diferença entre legislativas, autárquicas, esquece, não tem nada a ver, com presidenciais e com Luís Marques Mendes em específico. E, portanto, eles podem vender essa história. Sim, mas há objetivamente alguns concelhos mais urbanos onde cresceu a votação do PSD, que era uma coisa que não tinha antes. E aí há uma tendência de crescimento. O país está a virar à direita nesse sentido. Acho que isto é factual. Não estou a dizer nenhum disparate. E é nesse sentido que Luís Marques Mendes também espera que possa mais ajudar do que desajudar. Acho que também pode ser factual dizer isto. Mas depois há outros fatores. Há toda uma proliferação de candidatos à direita que também aí não percebo como é que António José Seguro procura entrar num sítio que já está tão ocupado. Em que... mas tu estás a dizer uma coisa, pronto, que nós falamos aqui, esquecemos depois daqui dos jogos de somas nulas, que é o Coutinho de Figueiredo. Era o que eu ia dizer agora. Estás-me a roubar a deixa. Era o que eu ia dizer agora, porque mais do que André Ventura, Gouveia e Mel, que tem o seu eleitorado, Coutinho de Figueiredo é uma pedra no sapato muito grande para Luís Marques Mendes. Se fosse uma pedra de sapato, te ajudava. E porque João Coutinho de Figueiredo pode ser um grande problema para Luís Marques Mendes. As sondagens estão a dar-lhe valores bastante significativos, na ordem dos 10%, 9%, e isso pode ser, era o suficiente, imaginando muito simplesmente os 15% que Luís Marques Mendes podia ter junto da AD, mais estes 10%. É fácil de ver. Portanto, há aí um problema. E esta questão dos liberais também estarem agora, os supostos liberais ou os supostos passistas estarem a olhar também para António José Seguro, essa era a outra parte que eu queria dizer. Não percebo como é que isto ajuda António José Seguro, no sentido em que destapa à esquerda, portanto está aqui a entrar à direita num sítio que está lotado, destapa à esquerda que precisa de uma candidatura agregadora que não tem, tanto desejou e não a conseguiu. E não é assim que António José Seguro vai conseguir esses votos à esquerda. E o apoio do PS, vale alguma coisa? Posso só dizer uma coisa rápida para uma frase? Rápida. Que é, eu acho que esse apoio todo dos passistas e outras figuras do PSD para outras candidaturas, nomeadamente do Gouveia e Mel, é uma rejeição a Marques Mendes, não é outra coisa. Sim. Não é um apoio, é uma manifestação de rejeição. Mas depois agora só aqui introduzir outra questão que também falavas, Vítor, que é a questão dos presidentes de Câmara e do que é que conta e o que é que não conta. Também me parece que o mandatário Rui Moreira, para mostrar que se é muito independente, não acho que seja muito significativo. Mas os presidentes de Câmara, se estiverem a apoiar um candidato, não é significativo ao nível do poder que têm nos seus conselhos. As percepções das pessoas vão todas hoje para além disso. Eu acho que isso tem significado político eu acho que ninguém espera que Marques Mendes não tenha o apoio de Moedas e de Pedro Duarte. Ir para além disso, não sei se tem algum significado. Acho que o não ter apoios é uma coisa que pode não gerar, mas ter. Eu já vi candidaturas com comissões de honra brilhantes, coisas fantásticas de candidatos derrotados, humilhados. Quer dizer, Mário Soares em 2006. Há N histórias dessas, não é? Não é isso que conta hoje. Hoje ainda conta menos, quer dizer. E às vezes, quanto mais apoios, pior, porque alguns são tóxicos e só tiram votos, não ajudam. David, e o apoio do PS a António José Seguro? Ajuda António José Seguro? Ajuda o PS? Ou como diziam ex-dirigentes socialistas ao Expresso também desta semana, se calhar o melhor era nem haver apoio, porque pode ser mau quer para o candidato, quer para o partido. Olha, eu acho que a hipocrisia é o pior dos remédios. Portanto, haver um apoio a alguém que foi líder do partido, acho que é o mínimo. E não seria ninguém perceberia. Hipocrisia é o menor dos males. Não, o menor dos males é algumas circunstâncias. Neste caso acho que não faria sentido nenhum. Então, mas neste caso a hipocrisia... Expliquem mal. Então volta atrás. Acho que não faria nenhum sentido o Partido Socialista, tendo o seu ex-líder como candidato presidencial, não o apoiar. Não faria sentido. Mesmo que seja hipocrisia. E portanto não há será um menor dos males. Eu não acho que para o líder do PS de hoje seja uma hipocrisia. Ele fez parte da direção dele. Não tem... Porquê que é? Para muitos socialistas será engolir um elefante, não é um sapo, um elefante. Mas dito isto, o ponto é, o Partido Socialista não pode
entrar nestas eleições presidenciais não declarando o apoio a ninguém. Não faria nenhum sentido. Seria péssimo para o Partido Socialista. Para mais nestes dias, não é? Com o campo todo preenchido, todos os partidos têm um candidato. Portanto, é claro que o PS tinha que apoiar. Dificilmente, tendo em conta todo o processo e como ele se desenrolou, não havia outra solução. Agora, se automaticamente isso valida alguma coisa para António José Seguro, dificilmente, até porque nós ainda estamos na dúvida sobre o que é que representa a marca PS hoje. Não estou a dizer daqui a 2 anos ou 3 anos. Hoje, Estamos a falar PS daqui a 3 meses. ainda não é certo, apesar das eleições autárquicas, que a marca PS não seja, para muita gente, uma marca tóxica. Eu também acho, eu não Ok? sei se é. Daí, mas eu acho que a forma reservada como foi transmitido o apoio, declarado o apoio, pode partir do próprio Seguro e menos do Partido Socialista. Mas tu sabes que eu acho uma coisa, que eu acho que já tinha dito aqui alguns, que estas reticências todas do PS em apoiar António José Seguro Ajudam só António o José Seguro. favoreciam. Porque o que é que ele fazia? Podia-se posicionar, tinha um eleitorado, ou muito eleitorado, o mesmo eleitorado do PS por arrasto, não havia outro candidato concorrente do Partido Socialista como já houve noutras eleições, e não precisava ter um apoio oficial para ter mais votos. Pronto, mas Não é para ter o aparelho, Para ter o no aparelho a sentido das trabalhar para ele. E vai ter. A questão é que o que é bom para o PS, que é apoiar um candidato, pode não ser bom para o candidato. E ele pode, evidentemente, continuar a fazer o discurso da independência, porque acho que o António José Seguro já provou que não será um candidato muito biased nesse sentido, até porque ele achará que o PS está mais em dívida para com ele do que ele para com o PS. Mas deixa-me só clarificar um ponto. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas o António José Seguro, independentemente do apoio do PS oficial ou não, já disse sobre isso o que tinha a dizer. O Seguro tem, mais do que conquistar o apoio do PS, precisa desesperadamente de conquistar o coração dos militantes do PS e dos apoiantes mais fiéis do PS. Claro, Ele sem isso não é candidato. Ele não vai à segunda volta nenhuma. Sim. Nenhuma. É impossível. Sim. E há N exemplos na história que mostram isso. A Ana Gomes não passou dos 12% porque mobilizava uma parte não muito grande do Partido Socialista. E era uma candidata aguerrida, coisa que o António José Seguro não é. Certo, mas isso... Mas Sampaio da Nova, em 2016, teve o apoio dessas tais estruturas do partido. Não, mas não era mas não candidato oficial. oficial do Não era PS. oficial. Havia também Maria de Belém. Eu sei. 4% Eu não sei. é. Não, e havia Marcelo. E ele teve uma porcentagem altíssima. Na verdade era o Marcelo. Havia Marcelo, porque Era o mais o transversal António Costa candidato de tinha sempre. acabado de ser eleito. Mas isto para dizer que ele tinha o coração do militante, a Maria de Belém tinha o carimbo oficial, não é? Dividia-se, Não, o Marcelo não havia apanhou. crivo oficial. Certo. Dividiram-se, sim. Dividiram-se. Melhor, deram liberdade de voto, que foi. Era impensável. Que é o- Sim, quando há dois candidatos nunca escolhem um. Portanto, ele precisa, eu acho que o Seguro precisa desesperadamente disso, como o Marcos Mendes precisa desesperadamente conquistar corações sociais-democratas, porque sem isso não vão lá. Mas então de que é que serve esta corrida para ver quem é mais independente? É aí que eu acho que eles se perdem. Porque eles colaram-se, eles estão perante o espectro de Gouveia Mel. Claro. Pois. Gouveia Mel É o entrou e, como não pertence a partido nenhum, Mas pode estão a dizer o que bem deixar-se levar, entende. estão a deixá-lo conduzir essa Certo. agenda da independência. Aliás, eu até acho mais do que isso. Na verdade, nas sucessivas entrevistas que os dois vão dando, António José Seguro e o Luís Marques Mendes, eu acho que eles estão a cair num erro que é perigosíssimo, e aí o Gouveia Mel cai no mesmo. Acho que por inexperiência absoluta. Que é, de repente, a todas as perguntas eles querem dar respostas muito concretas. Isso é pavoroso para quem for eleito Presidente da República. Sacado. Reparem no que aconteceu ao Marcelo já no cargo. Condicionou a sua própria ação. O excesso de uso da palavra. Exato. Mas é candidato diferente. presidencial Acho que são coisas que diferentes. se põe a discutir o cenário no concreto, quando nós não sabemos o contexto do concreto que virá, Mas se tem- dão mas tem posse que haver- a André Ventura e como, é de malucos.
É uma coisa completamente assustadora. Mas um candidato presidencial não tem que dizer ao que vem, não tem que dizer que balizas e que interpretação faz dos poderes. Uma coisa é princípios gerais, outra coisa é estar a pronunciar sobre coisas em concreto. Coisas em concreto limitam absolutamente o espaço de manobra. Quando um Presidente da República, o maior trunfo que tem na mão, uma vez eleito, é a possibilidade de usar os seus poderes da maneira que entende, de acordo com o contexto que existe. Quando perdem margem de manobra, nós já vimos o que é que acontece. E condicionar isso à partida é ainda mais alucinante. O Marcelo nunca fez isto em campanha. Nunca. Não, só fez isto já no exercício do cargo, claro. E depois deu no que deu. É mais ou menos a mesma. Quer dizer, não sei o que é. Não, mas eu ia comentar isso que tu disseste agora, que é esse comportamento. Eu acho que há duas maneiras de olhar para isso. Uma é que tem a ver com o facto de o Vimel não ter sabido a priori nada do que ele pensava. Agora é o candidato que nós sabemos mais o que é que ele pensa. Portanto, dos outros não sabemos quase nada. Eu até sei mais. Há coisas que ele diz que não têm, mas há coisas que ele não tem nada a ver com o assunto. Sim, mas nós também temos convém saber o que é que ele pensa sobre coisas que não têm nada a ver com o assunto. Quer dizer, o que é que ele pensa sobre a economia, sobre isto, sobre aquilo. Pronto. Qual é o pensamento da pessoa? E nele, ele, como não se sabia, tem feito o esforço por se posicionar para coisas. Isso pode favorecê-lo ou prejudicá-lo, não sei, mas sobre Marcos Mendes sabemos muito, porque ele falou muito durante muitos anos. Não, eu sei que sabemos pouco, porque falou durante muitos anos é difícil. António José Seguro esteve 10 anos calado, neste momento quase nada. André Ventura também sabemos todos bem. Os dias, não é? Sabemos todos Quer dizer, os dias. não sei se sabemos. Agora, nós temos aqui, não falámos de André Ventura, quer dizer, que é um outro pivô fundamental nisto, não é? E quer dizer, eu acho que há aqui uma coisa que é 1 milhão de votos. 1 milhão de votos aqui vai definir muita coisa. O PS não tem 1 milhão de votos portanto, teve 1 milhão de votos com o Alegre em 2006, teve 1 milhão de votos com o Sampaio da Nova. Com o Alegre em 2006, que não era candidato oficial do PS. Era o Soares. E já com um discurso muito antipartidos. Tivemos o Sampaio da Nova também com 1 milhão de votos, mas candidatos oficiais do PS, nenhum teve 1 milhão de votos desde Jorge Sampaio. André Ventura com 1 milhão e 400 mil votos, eu peço desculpa, mas ele tem enormes probabilidades de passar à segunda volta. Pode não passar, mas tem enormes probabilidades de passar à segunda volta. O Almirante Gouveia, nós sabemos teoricamente pelas sondagens, mas ele nunca foi testado. E o que há aqui de grande incógnita, voltando ao nosso estudo pós-eleitoral, é o nosso estudo diz que 25% dos abstencionistas inquiridos disseram que ia votar nele. Normalmente os abstencionistas, quando dizem que vão votar, a maior parte deles não vão, mas só que vão 10% de abstencionistas é uma loucura. E portanto é uma grande incógnita. Temos as sondagens, mas pronto, é uma grande incógnita porque não há, é uma coisa nova, não é? Agora, aqui eu penso que a grande dúvida neste momento é perceber até onde é que Marcos Mendes consegue crescer. E se o André Ventura, qual é a base até onde é que vai a base de apoio nele? Porque este sim é o voto no André Ventura. Não é? E se as pessoas se vão a perceber que o André Ventura não está nesta corrida para ser Presidente da República, mas para fazer campanha eleitoral, para fazer campanha e propaganda. Para umas legislativas daqui a um ano. Como já disse aqui outra vez, isto são a segunda volta das presidenciais, ou já a primeira, mas se o Ventura passar a segunda, será a primeira volta das próximas legislativas. É isso que o André Ventura quer que isto seja. E que sentido? Deixa-me só comentar, eu se fosse candidato presidencial e achasse que é uma coisa que estás a ponderar, que achasse que o meu lugar na primeira volta estava mais ou menos pronto, não é difícil dizer assegurado, mas tentava de tudo que André Ventura fosse o meu adversário, não é? Na segunda volta. Quem passar a segunda volta com André Ventura, não digo que seja o Rato-Mica que possa ganhar, mas acho que toda a gente vai apoiar o Rato-Mica, não é? Deixa-me só ler aqui Vamos ver. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre até onde é que isso vai. Depois vemos. Aqui, só para ler aqui um tweet, pode pôr muita coisa a nu. Um tweet do Luís Paixão Martins sobre esta conversa do PS ser prejudicial ou não, e ele diz que não é o PS que se sente obrigado a apoiar Seguro, é Seguro que se sente obrigado a ter o apoio do PS. Começa a correr o risco de ser eleito. Não acho nada disso. Pois, olha, peço desculpa, é alguém especialista.
Quem é que diz isso? Luís Paixão Martins. E também ainda não falámos dos outros candidatos, António Filipe, Catarina Martins e eventualmente não, ao que tudo indica, um candidato do LIVRE, que pode ser Rui Tavares, ainda não sabemos se vai ser Rui Tavares. Faz sentido esta divisão à esquerda num momento destes? Queres que eu comece? Quero. Eu acho que nesta fase, no momento em que estamos, não é janeiro, ainda estamos em outubro, não há modo de as esquerdas não estarem todas na corrida. E porque nós estamos num momento extraordinariamente sensível e queiramos ou não, isto já está pulverizado. Portanto, eu não estou sequer a ver como é que o LIVRE está fora das eleições presidenciais, sendo o único. Não tenho nenhuma maneira de apoiar António José Seguro, que não apresenta uma ideia de esquerda, para citar o Moretti. Não pode nunca apoiar Catarina Martins, porque o Bloco está à beira da extinção, isso evidentemente só beneficia o LIVRE. É, aliás, uma ironia da história. E obviamente está fora de causa o LIVRE apoiar o António Filipe, também não se vai retirar já da corrida. O ponto não é hoje, porque até aos debates vão todos. O ponto é quando chegarmos à altura decisiva, perceber se a esquerda, e voltamos estranhamente a 1986, se a esquerda, os vários elementos da esquerda percebem o que é que vai estar em causa. E isso vai-se ver em dois momentos. O primeiro é imediatamente antes das eleições, da primeira volta das presidenciais, e o segundo na segunda volta das presidenciais. Porque o que é que a esquerda diz no momento em que, suposto, talvez não aconteça, mas imaginem que Gouveia Melo e Luís Marques Mendes vão à segunda volta. Ou, mais interessante até, que André Ventura vai com Luís Marques Mendes à segunda volta. O que é que a esquerda diz? Portanto, há muitos momentos decisivos nestas presidenciais e estes dois são os centrais. E, portanto, vamos ter umas presidenciais igualmente interessantes, achas, Rita? Sim, acho que sim. Acho que para quem não viveu as de 86. Para quem não viveu as 86, mas ficou, adorei ouvir o podcast e acho que é um período muito interessante da nossa história. Estas vão ser as primeiras, ao que tudo indica, as primeiras desde essas presidenciais com duas voltas, e só isso é muito interessante. Eu não consigo deixar de pensar nas 86 houve toda aquela tática que levou inclusive a candidatura de Mário Soares a ajudar a candidatura de Maria de Lourdes Pintacilgo a segurar ali a candidatura dela para roubar votos a Salgadesenha. E eu tento pensar como é que isso funcionaria no paralelo dos atuais candidatos, qual é a vantagem que uns têm em manter os outros na corrida, mas são tantos players que é muito difícil. À esquerda ninguém tem vantagem nenhuma, aquilo são candidaturas tribunícias para fixar eleitorado. O PCP não pode deixar de ter candidato, apesar nas presidenciais terem resultados ainda mais miseráveis do que e já noutras ocasiões os candidatos do PCP terem desistiram a favor dos candidatos do PS. Não acredito que façam a favor de António José Seguro, até porque o dramatismo desta eleição é diferente de outras. E também os votos do PCP valem menos que noutras ocasiões. Exatamente. Outra coisa é a luta do sectarismo à esquerda, que é o Bloco ter que apresentar uma candidatura porque está em extinção e, portanto, eles têm que se testar. Se eles não aparecem, então morrem e, portanto, é obrigatório apresentar uma candidatura com uma figura teve bons resultados e é relativamente popular naquele eleitorado, que é Catarina Martins. Enfim, vamos ver o que é que isto dá. O Rui Tavares, se avançar, o Rui Tavares é assim, salvaguardadas as distâncias, uma espécie de Ventura do partido dele, porque aquilo é um salvaguarda lá bem, no sentido de ser um partido, um homem só. No sentido de não é um partido, as pessoas votam no Rui Tavares, não votam no LIVRE. E no Chega as pessoas votam no Ventura, não votam no partido. E, portanto, mesmo o voto no Bloco era um voto que não era no líder, até porque o Bloco diluía muito isso. O LIVRE, por mais que tente multiplicar aí caras como a líder parlamentar, por exemplo, que tu não te lembras do nome neste momento. Mendes Lopes. Exatamente, peço desculpa. Mas a verdade é que se não for o Rui Tavares também não vale a pena pôr em ninguém, quer dizer. Mas então se a esquerda está tão fragmentada e estão a fixar o seu eleitorado, as esquerdas estão a fixar o seu eleitorado, António José Seguro, se nem o PS tem por inteiro, tem que ir ao centro-direita tentar alguma sorte. Ele pode tentar a sorte que quiser, mas isto não é um jogo de dados, quer dizer. Eu acho que a candidatura dele tem sérios problemas em muitos aspectos,
não só dos apoios, mas também do tipo de entusiasmo que ele gera. Quer dizer, que tipo de entusiasmo é que António José Seguro gera nos vários eleitorados? Quer dizer, e isto salvaguarda aqui. Pode beneficiar de uma coisa que é não gera grande entusiasmo, mas nem pode não não gera gerar muita rejeição. rejeição. Que é sempre o problema de. Não sei se não gera muita rejeição. Não sei, também não sei tenho. Se não gera rejeição. Eu acho que tenho estas dúvidas. eleições, as eleições unipessoais são mais decididas pelos níveis de rejeição do que pelos níveis de adesão. Ou quer dizer, vamos lá ver, não é mais. Há aqui um balanço que é mais favorável aos níveis de rejeição, porque quem tiver menos rejeição tem enorme vantagem sobre os outros. E isto comparado com. Sobretudo para uma segunda volta. Sim. Não, na primeira volta, porque na primeira volta vais decidir isto por meia dúzia de votos. E aí é que eu acho que a coisa pode ser. A mobilização do eleitorado é muito importante, quem vai votar ou não. Agora, comparação com 1986, não, porque é só compararmos os nomes que estão em causa, não é? Nós tínhamos gigantes da política portuguesa e que na altura já eram gigantes da política portuguesa. Qualquer um dos 4 principais candidaturas e pessoas de um nível intelectual e com passado histórico e com um passado e uma vida de sacrifício e uma riqueza de sacrifício, no caso dos que estiveram na luta antifascista, no caso de uma riqueza intelectual, não sei o que, no caso de Freitas do Amaral, que é incrível, que não se pode comparar. Isto é a primeira leva de candidatos fora, já não são candidatos Os históricos. candidatos naturais Normalizou. deste momento seriam Pedro Passos Coelho e António Costa. E nenhum dos dois quer. O António António Guterres Guterres. ainda poderia ser, mas já pronto. Sim, também podia ser Guterres, sendo que E essas pessoas Está nas Nações Unidas. está ocupado. estão ocupadas. Eu acho que ainda em comparação aqui com António José Seguro e Luís Marcos Mendes, há uma coisa que pode eventualmente beneficiar. Tu dizias que a candidatura de António José Seguro parece que não tem propriamente futuro. Há uma coisa que eu acho que pode de alguma forma beneficiar, que é precisamente essa origem, o ter vindo um bocadinho apesar do partido. E quando esta campanha vai ser beneficia. Eu acho que esta campanha vai ser muito à base disso, muito movida pelo Gouveia Mel. Vai ser muito à base do antipartidarismo e a independência dos candidatos. E Luís Marcos Mendes, por mais que se queira afirmar como independente e por mais que lembre que no seu comentário foram muitos anos de comentário televisivo, foi isento ou criticou da mesma forma os governos do seu partido. Por isso é que as pessoas do seu partido estão a apoiar o Gouveia Mel. Mas por mais que faça esse caminho da independência, o que lhe está colado à pele é que tem o apoio do PSD e é um candidato do PSD. E isso é a percepção pública das pessoas. Eu acho que essa vai ser difícil de tirar, enquanto no caso de António José Seguro é o expatriado, não é? É o que foi, sim, é o que levou um pontapé no rabo por parte do Partido Socialista, e isso salve seja, e isso pode beneficiá-lo de alguma forma neste dilema dos partidos serem mais tóxicos do que propriamente positivos. Há uma coisa como que eu, em relação à aventura, só isto. Eu ainda estou para perceber como é que o eleitorado vai ler esta candidatura. Que não é pela para tal questão de ler ou não se ele é candidato presidencial ou se está aqui só numa jogada. Sim. Ora, vamos lá ao que não nos sai da cabeça. Vítor, comece por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, eu vou ficar ilegal muito rapidamente porque não me sai da cabeça a burca. Tu usas burca? Não, tenho uma burca enfiaram uma burca na cabeça desde a semana passada, porque fiquei absolutamente surpreendido quando isto apareceu. Disse, o quê? Estão a legislar sobre isto, mas o que é que se passa? Há aí uma invasão de burcas aqui na nossa casa. Não me parece, quer dizer. E acho isto uma coisa muito estranha, quer dizer, como é que é possível o PSD e a Iniciativa Liberal irem atrás da agenda do Chega? Quer dizer, quem é que vê burcas em Lisboa? Eu digo Lisboa porque eu não me lembro de ter visto nenhuma burca. Já vi algumas mulheres, muito rara, com, não sei o hijab, quer dizer, uma coisa mais cara, mas sem ser burcas, não há burcas aqui. Outra coisa é uma discussão muito antiga que se faz em França, é muito antiga, que é sobre o lenço. As meninas podem levar lenço para a escola, se não podem, se devem, não devem, o Estado é laico, não é laico, pronto. Isto é
à Chega, que é abrem uma fresta e depois vão ganhando espaço. Metem o pé e vão ganhando espaço. E a direita está-lhes a dar isso. Ainda hoje, já há aqui uma reação do Primeiro-Ministro. Ele diz que é completamente a favor desta legislação, como se não tivesse nada a ver com isto, incluindo a utilização de meios pelos quais as pessoas podem andar com cara tapada em espaços públicos. Ou seja, isto é sobre tapar o rosto dos cidadãos. Tens de deixar de usar capacete. E portanto eu vou ter que deixar de usar capacete na minha moto. Espero que o Código da Estrada seja salvaguardado. Que seja claro sobre essa exceção, e que os membros das claques do 1143, os estivadores que vão se protestar e toda essa gente vá presa quando aparecer nas manifestações de cabeça tapada. E pronto, quer dizer, eles não assumem que isto é pelo direito das mulheres, porque se isto fosse para proteger o direito das mulheres a andarem vestidas como querem, as mulheres que querem andar vestidas assim, como é que se resolvia este dilema? Eu acho as burcas uma coisa horrível. Eu também não, quer dizer, acho que até o lenço é uma coisa, enfim, mas depois proíbe-se as senhoras de irem de a minha avó usava lenço, quer dizer, lá no Alentejo, e vão proibir também a minissaia, quer dizer, eu sei que tu já estou a levar isto longe demais, mas eu tenho dúvidas que isso seja constitucional. É essa discussão que o Primeiro-Ministro diz que não vale a pena fazer e não estarmos cá com filosofias. Não é estar com filosofias. Pois. Então vamos em força, vamos em frente. Está aqui a minha gente. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu teria muita coisa para dizer sobre isto com o Vítor agora. Diz. Não, mas vou guardar isso. Mas guardamos isso para o debate. Não, vou guardar isso para a newsletter, tenho que escrever amanhã. Ok. Porque isto que eu vou dizer a seguir cruza bem com o que tu estás a dizer também. Eu, se me permitem, vou citar 2 parágrafos de um livro que me chegou hoje mesmo à mesa, e diz assim: eu estava a ver o meu espaço político a ser contaminado por essas tendências binárias, manicaístas, polarizadoras e redutoras. E isso sim era naturalmente um motivo de preocupação. Pela direita, pelo meu espaço político e também, mas não só, pelo meu partido. Estou em profundo desacordo com essa cedência. E daí a minha preocupação. Porque esse caminho abdica dos pilares que sempre sustentaram uma política reformista. A responsabilidade de enfrentar a realidade, a coragem de propor soluções, mesmo quando são impopulares, a capacidade de construir compromissos duradouros, a disciplina de pensar a médio e longo prazo, a seriedade de distinguir entre governar e agitar, a vontade de transformar em vez de apenas reagir e a ambição de unir mais do que dividir. Estas palavras vêm escritas num livro, como vos dizia, que me chegou hoje mesmo à mesa. É do Adolfo Mesquita Nunes, ex-dirigente do CDS, que vai lançar, alguns por esta semana, um livro chamado Algoritmocracia. E é um livro, eu li até à página 100 antes mesmo de entrar neste estúdio, é um livro sobre como a inteligência artificial está a transformar as nossas democracias e como nós nos estamos, se me permitem a tradução, a deixar que ela se transforme nisso. Eu vou entrevistar o Adolfo para esta edição do Expresso nesta quarta-feira. Muita curiosidade com essa conversa, mas antes de, na próxima semana, recomendar o meu próprio livro, deixem-me recomendar-vos muito seriamente, porque bastam 100 páginas iniciais para perceber, que comprem este do Adolfo Mesquita Nunes, porque vale mesmo muito a pena para nos ajudar a pensar. Muito obrigada. Rita, o que é que não te sai da cabeça? Olha, em primeiro lugar, o que não me sai da cabeça é o telefonema que tu me fizeste hoje de manhã a perguntar se eu queria vir à Comissão Política, e eu, tão destreinada que estava de vir aqui a este podcast, nem percebi bem a pergunta. Não percebi bem a pergunta e fiquei, mas a qual Comissão Política? De que partido? Estás a falar de quê? Fiquei de facto baralhada. Mas pronto, agora para introduzir aqui outro tópico, posso recomendar um filme que fui ver esta semana, muito também na onda dos dias de hoje e da questão do wokeismo, mas vamos por partes. É um filme chamado After the Hunt, Depois da Caçada, com Julia Roberts, sobre o meio académico e uma suposta agressão sexual. Eu digo suposta porque nunca fica claro no filme se houve ou não essa tal agressão sexual, e o dilema atravessa todas as personagens, atravessa a ideia de feminismo, atravessa a ideia da política de cancelamento e deste movimento Me Too que tanto se fala. E nunca ficamos com a certeza se houve ou não essa agressão sexual. A questão aqui que o filme nos levanta, e que está a ser muito controverso e polémico, é a aluna que terá sido agredida sexualmente. É uma aluna negra, homossexual,
e imediatamente o ambiente na universidade é de defesa dela e de ataque aos que dizem que ela pode eventualmente não estar a dizer a verdade. Portanto, levanta aqui muitas pontas daquilo que acaba por inverter as coisas. Ou seja, é uma linha muito difícil. Eu tenho dificuldade em usar as palavras porque neste mundo da política de cancelamento fácil é difícil de falar sobre isso. Mas levanta-nos todas essas questões. E se a vítima ou a suposta vítima não for vítima? Uhum. Ora, a mim, há várias coisas que não me saem da cabeça e eu vou fazer batota assumidamente. Não me sai da cabeça. A mim não me deixam fazer batota. Ela que manda hoje, ela faz Não batota. me sai da cabeça o assalto ao Museu do Louvre. Acho fascinante, é de filme, e também não me saem da cabeça as joias que foram roubadas, várias delas da Imperatriz Eugénia de Montijo, que foi mulher de Napoleão III e foi assim uma espécie de grande influencer, quando ainda não se falava em influencers. Depois não me sai da cabeça uma burla de que quase fui alvo esta semana. Recebi uma mensagem, e por isso fica aqui o alerta. Recebi uma mensagem aparentemente da Segurança Social sobre uma suposta dívida cujo prazo acabava naquele dia e que poderia implicar uma penhora, embora achando que não tinha dívidas à Segurança Social, achei que podia haver ali alguma questão mal resolvida, e abrindo o link ia ter uma página que era tal e qual a página da Segurança Social. Estive a um clique de ser burlada e, portanto, deixo aqui o alerta para mensagens que recebam de dívidas da Segurança Social. Não paguem sem confirmar na Segurança Social direta ou indo mesmo a um balcão da Segurança Social. E depois não me sai também da cabeça um estudo que foi eu na sexta e sábado fui convidada a participar num encontro para agentes de pastoral juvenil do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil da Igreja Católica, e uma consultora que já fez vários estudos para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Laura Sagnier, foi apresentar um estudo sobre os jovens. Ela também já fez um estudo sobre as mulheres, e aquilo que apresentou é muito preocupante sobre o que ainda há a fazer para uma melhor igualdade entre homens e mulheres, entre rapazes e raparigas, e é também muito preocupante aquilo que tem a ver com diferenças ao nível da saúde mental, da representação social e das preocupações de rapazes e raparigas que, por ser diferente, também, como não é tratado devidamente em certas etapas da vida, depois se reproduz em etapas mais à frente. E fiquei muito impressionada pela apresentação, pelo estudo e pelo trabalho desta consultora, que depois de fazer os estudos achou que tinha de fazer ainda mais pelos direitos das mulheres, e tem uma página em nome próprio sobre isso e sobre a partilha de trabalho doméstico, a partilha de responsabilidades na educação, que eu recomendo que vão ver e que pensem sobre isso e sobre algumas coisas do nosso dia-a-dia que depois têm reflexos na vida de todos nós. E assim terminamos esta Comissão Política, gravada na tarde de 20 de outubro de 2025, com os cuidados sonoros da Salomé Rita. Tem a ilustração do Carlos Paes, e deixo-vos com um cheirinho de passistas, mas passistas de uma escola de samba. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.